Olá, sejam bem-vindos. É muito bom ter você aqui. O nosso programa ele vai ao ar toda terça-feira, sempre a partir das 10 horas da manhã. Mas eu queria muito que você fosse notificado toda vez que a gente postar um vídeo novo. Para isso, é muito importante que você se inscreva no nosso canal no YouTube e ative o sininho de notificação. Aí você pode aproveitar que já está assistindo esse vídeo, curtir ele e já deixar nos comentários o que você está achando das nossas entrevistas e quem deveria ser o nosso próximo entrevistado. E por falar em entrevista, o nosso entrevistado de hoje é o Roberto Godoy da Cristal Tour, aqui de Nova Andradina. Seja bem-vindo, seu Roberto. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Seu Roberto, o senhor tem alguns bons anos de história aqui na nossa cidade. Como que o senhor chegou até aqui? Já é natural de Nova Andradina? Qual que é a sua história com a cidade de Sorriso? Cara, uma ligação com Nova Andradina foi ainda na infância. Talvez em torno de 65 por aí, 10, 11 anos de idade. Eu vim visitar porque parentes já eram pioneiros aqui, família Godoy Garcia. Então, eu vim na infância, foi quando eu tomei conhecimento de Nova Andradina, na época da energia ainda a motor diesel. E, coincidentemente, pelo destino, quando foi em 90, eu vim para um trabalho em Nova Andradina. E a minha profissão era, que eu estava atuando como topógrafo. Topógrafo. Então, fazia medição de terra, trabalhei em usina de hidrelétrica, construção de estrada. E quando vim para cá, ainda prestei algum serviço topográfico. Mas depois aconteceu de estar mexendo com viagem, com os ônibus. Até, a princípio, um irmão que tinha pego o atendimento da usina Santa Helena, que na época não era do Morandrada. E eu vim para auxiliar ele nesse trabalho com ônibus. Então foi nesse meio tempo que o senhor entrou no ramo de transportes. Já tinha alguma experiência por conta do convívio com o seu irmão ou foi totalmente novo? Não, uma experiência nessa área, transporte, pessoas, não. Sabe? Da família, meu pai caminhoneiro, meu irmão caminhoneiro. E quando viemos para cá, que foi mexer com esse transporte público, aí atendendo a usina, e depois eu passei a cair para o lado do turismo. Foi quando a gente iniciou a Cristal Tour. A um princípio ainda não documentada, e quando foi em 95, aí legalizamos a empresa e foi dado o andamento. 1995, certo? 1995. Em que momento o senhor viu, bom, estou no transporte de pessoas, eu vejo um nicho comercial, uma área de atuação no turismo. Qual que foi o feeling que o senhor sentiu para continuar no ramo, mas apostar em um outro setor dentro do transporte, né? Isso. Quando eu caí para essa área, a topografia ficou impossível de conciliar, não tinha o tempo. E a princípio a gente teve ônibus que fez faculdade, levando para Dourados e tal, né? E depois por acaso, eu vim a iniciar aqui um trabalho de compra com lojista para São Paulo. Anunciei uma viagem para o Play Center, tentei a venda para o Play Center, não levei uma pessoa para o Play Center, levei 15 comerciantes e falou, você vai, eu passo o dia na compra e volto com você. E aí marcamos outra, e foi quando iniciou esse segmento de turismo de compra. Aí eu comecei a fazer São Paulo nessa época, já antes até de estar com a empresa legalizada, em torno de 92. Muito bacana. E essa aposta no turismo comercial, turismo de eventos, de viagens, como que foi essa mudança? Então, foi uma consequência, veio acontecendo, né? 95, como eu disse, a gente formalizou realmente a empresa. O nome, para mim, né? O nome Cristal Tour já surgiu em 95? Em 95 já fiz a abertura da firma com o nome. Na época tinha os meninos pequenos, não tinha nenhum ainda que ajudava. E me veio o nome Cristal Tour.
porque para mim veio como na mente que o cristal seria um mineral que podia ser lapidado. E o tempo veio a reforçar isso, que houve uma melhora. Depois, né, com o segmento, é o que você falou, por que esse lixo? Veio acontecendo. E aí houve a necessidade de fazer melhoras. A luta foi grande, veio mudando o carro. Aí abrimos esse leque para venda de passagem aérea, pacote turístico. E aí foi ampliando. Só o tempo que pôde dar a condições, já com a ajuda dos filhos que foram crescendo, de encarar compromissos de aquisição de carro melhor, de modernizando, para poder atingir os ônibus, que era o sonho nosso, de estar com um carro a um nível de Brasil, porque hoje, para se ter esses carros, né, todos os centros alto, já tem, né, esse padrão de carro, que seria o double deck, o 2 andar, mas a gente, com muita luta, chegamos neles, e essa é a luta. Vocês foram pioneiros nesse setor aqui na nossa região, né? Sim, quando esse início realmente não tinha ninguém. Depois que adquirimos, até comecei a fazer viagens de compra São Paulo, que foi um princípio, que seria o turismo de compra, né? Não tinha na região, até Dourados não tinha, e a minha visita era em todo comerciante daqui até Ponta Porã. Eu visitava para fazer São Paulo e é onde eu dei início para fazer segmento de compra no Paraná e Santa Catarina. Então, por uns 10 anos, eu fiz Santa Catarina também, que fazia Blumenau, Brusque, setor de compra, levando lojista. E o Paraná, que é um segmento que nós temos até hoje com Cianorte e Maringá, né? Então, isso ainda está ativo hoje. E hoje, depois de tanta história, o senhor tem uma estimativa aí de quantos quilômetros na estrada o senhor já rodou? Quantos quilômetros já carrega nas costas? Eu não saberia dizer não, Bastante, mas né? eu tive um período que a gente fazia... Eu ainda estava fazendo São Paulo, fazia o Paraná e Santa Catarina. Então foi muitas e muitas vezes que eu ficava mais de 10 dias sem deitar numa cama. A minha colocação era, fazia São Paulo, no meio do caminho, Prudente, encontrava um ônibus, outro indo, ia para Santa Catarina, o pessoal fazia a compra, eu voltava, no caminho encontrava o outro carro, ia para o Paraná, e essa correria foi de bastante tempo. Muito difícil, mas também bem gratificante, né? Gratificante porque você tem que ter o prazer de lidar com pessoas, né? Distância Senão, de casa, realmente né? não daria. Eu acho que tem que haver essa tolerância, né? Cada um é uma identidade, é um temperamento, mas esse público que a gente tem, tanto na compra, que é dos mais antigos nossos, quanto no fretamento, pacote turístico, para todos esses passeios que a gente faz, a gente forma uma grande família. E estados? Falta algum estado do Brasil para o senhor pisar ainda ou não? Falta. Apesar de andar muito, a gente viajou bastante. Nos últimos tempos, com a aquisição desse carro, as viagens também foram mais longas, né? Nordeste, Mato Grosso do Norte, Santa Catarina, Gramado, né? Rio Grande do Sul, é mais rotina. Mas eu ainda não fui até o Amazonas. Tem vontade de conhecer lá ou não? Eu acho que é interessante. Não aquela paixão, mas sim. Acredito que ainda vou ter oportunidade. E como que é? O senhor leva todo mundo para tudo que é destino. E quando chega aquela hora, vou tirar férias, vou descansar um pouco, o senhor tem vontade de viajar por prazer próprio ou prefere ficar em casa? Cara, às vezes até é uma briga dentro de casa. Normalmente, eu concilio, como o pacote é nosso, a gente tem os pacotes nossos. Então, quando é nosso, é a venda dos lugares, das poltronas, e eu tento encaixar para a gente sair a família junto.
E a não ser quando é um fretamento que o carro deixa de ser o seu direito de usar as poltronas. Sim. Mas no pacote nosso eu sempre conciliei na temporada, às vezes no Camboriú, às vezes até houve situação de Nordeste, da família ir junto e eu curti isso aí. Então não deixa, você tem a responsabilidade da viagem, do compromisso, porque a maioria dos pacotes nossos inclui, sabe, hotel, alimentação, passeio, então tem uma responsabilidade grande. Mas tem aquele momento que você está lá, né, só para curtir realmente. Agora, em casa, eles me cobram muito de que a gente tem que sair, nós, e já fizemos isso algumas vezes, mas a maioria das vezes eu conciliava com o nosso pacote. Roberto, tem um assunto que a gente estava conversando antes da entrevista. Eu vou fazer uma pergunta a respeito disso, mas antes eu vou passar um recado para os nossos telespectadores a respeito do Paraíso Supermercados, para lembrá-los que toda terça e quinta-feira é dia de oferta na feirinha e toda quarta e sexta a oferta é no açougue. Mas não é só isso. Por lá tem promoção praticamente todo dia. Para você conferir, basta acessar as redes sociais do Paraíso Supermercados no Facebook e Instagram. Dr. Roberto? Dr. Roberto. E agora, com tantas viagens nas costas, como o senhor comentou, também deve ter havido algumas situações engraçadas. Você pode comentar alguma para a gente? Realmente é o que você falou, tem várias situações, mas tem uma que me marca que, assim, me deixou... Sempre que eu falo na viagem, eu lembro dela. O início nosso para fazer compras no Paraná sempre foi por estrada de terra, que a gente passava pela Balsa, Porto São José ou Porto Primavera, que ainda não tinha, né, a barragem de Primavera, e a volta pelo asfalto era por Epitácio, e a volta era muito grande, né, aumentava uma viagem de 300 quilômetros, ela dobrava. Né? Então não compensava, a gente encarava a terra. Quando calor, sol, era poeira. Quando chovia, o barro judiava. E uma dessas viagens a gente estava de ônibus. Nem sempre era ônibus. No início a gente teve a veraneio. Antes dela até teve uma variante, que foi onde iniciou, depois a veraneio. E uma dessas viagens eu estava com o ônibus e nós estávamos na Balsa, Porto São José. E o tempo era de chuva, tinha chovido e tal. E quando você entra na balsa, você estacionou lá, às vezes o balseiro pede para movimentar a carreta do lado. Uhum. A carreta ir para frente e tal, para balancear, para ela poder sair e atravessar. E quando movimentou essa carreta, tinha uma cliente dentro do carro, uma ou algumas, e uma delas viu a carreta movimentar, para ela veio na cabeça que o ônibus estava andando. Falou, vai cair no rio. Gritou dentro do ônibus e saltou pela janela. Caramba. Ela pulou pela janela. Foi assim, marcante. E o ônibus estava parado. Foi um movimento da carreta, mas você estando dentro do ônibus dá essa outra impressão. Perspectiva, né? Essa marcou. Entre outras, essa aí é uma que... Muito bacana. Eu vi que no começo da entrevista o senhor se emocionou, lembrando dos filhos, de toda a trajetória de você, da família, né? E também a esposa do senhor foi uma mulher muito parceira, né? Enfrentou muita estrada também, né? Realmente, até eu peço desculpa, mas eu às vezes me emociono fácil. A gente lembra desse início, não sofrido. Não se trata de ser sofrido, mas você tem lembranças de tudo, assim, e sabe da luta. Realmente a Sônia, né, minha esposa, no início não, um bom tempo, ela viajou muito comigo. Aí eu comecei a fazer uma outra região, que foi de Ilha Solteira, Paranaíba, eu fui até Cacilândia e eu fazia também o segmento de compra no Paraná. E para mim ir para lá, ela ficava fazendo aqui. Então ficava um carro com ela aqui fazendo todo esse trajeto de terra, de balsa, levando o cliente, trazendo, e eu fazia lá. Então fazia muito essa correria. A gente rodava muito nesse sentido. E depois de um bom tempo que Ilha Solteira eu parei de fazer, até hoje quem faz lá é um parente nosso, uma cunhada, e eu fiquei só por aqui. E nesse período todo houve mudanças, depois deixou de ser interessante ir a Santa Catarina por distância,
o Paraná, aqui, Cianorte e Maringá foi melhorando no sentido de estruturar, então não compensava mais, né? Até o momento era mais difícil para ir a Santa Catarina. Mas às vezes toca nesse assunto e você faz essas lembranças, como você disse, os meninos pequenos ainda não participavam tanto, e até o André, que veio a participar mais comigo, mas ainda bem adolescente, foi quando eu quebrei a coluna. Eu tive um período que um baque no asfalto, eu quebrei a coluna e aí houve a necessidade dele Auxiliar um pouco aproximar mais, né? mais, né? Mas é umas coisas que emocionam. Eu acho bem interessante a gente fazer essas lembranças para que todo mundo veja o ser humano por trás da empresa, né? Porque às vezes, principalmente quem chegou mais recente na cidade, olha a Cristal Tour com a sua sede, a sua frota, né? Não se dá conta do ser humano que existe por trás da empresa. Eu mesmo tenho um carinho muito grande pelo senhor, nunca disse isso, né? Mas eu me recordo muito do meu pai falando do Roberto Godoy da Cristal Tour. Meu pai mesmo passou por um período difícil numa fase, e quem abriu as portas para ele ser reinserido no mercado foi por meio da Cristal Tour. Então eu acho muito interessante e de fato é emocionante, porque as pessoas que já são mais antigas da cidade conhecem o coração do seu Roberto, e agora quem está acompanhando o nosso programa, esse pessoal mais novo também tem a oportunidade de conhecer, para valorizar ainda mais o que é da nossa cidade, né? Para valorizar quem é daqui, investiu aqui e deixou toda a sua prole, todo o seu legado dentro de Nova Andradina. E é justamente a respeito disso que eu queria perguntar para o senhor. Com o crescimento da empresa, você percorrendo várias cidades, já passou por algum instante pensar, vou tirar a Cristal Tour de Nova Andradina, vou abrir ela em Dourados, em Campo Grande? Por que continuar em Nova Andradina? Obrigado das tuas palavras. Realmente é uma amizade de bom tempo com o teu pai. E, cara, eu acho que é isso que você está referindo a esse lado, né, humano, assim, foi uma ligação nossa, talvez o que fez chegar o trabalho até hoje foi esse lado da família, realmente, sabe? Tanto da Sônia, né, minha esposa, a ligação nossa, depois veio dos meninos que ficaram próximos também. Então, é um lado que a gente preservou muito e talvez uma evolução não foi, né, maior ou até mais rápida por essa ligação que a gente tem com clientes que nós temos de compra, que é o turismo de compra. É o que eu falei, isso é uma grande família, sabe? A gente fala, é a família Cristal Tour. Então, nós não temos um cliente que é aquele cliente de negócio, sabe? Tem uma afinidade maior. Eu reconheço a consideração deles com a gente e a gente é muito, muito próximo. E para isso, toda viagem nossa também de turismo, você, mesmo que sejam pessoas novas, de cidades próximas que ouviu falar da gente, quando entra no onde a gente começa a fazer essa viagem, o clima se torna de uma família só. Então, eu sei lá, isso é da gente, é característico nosso e a gente faz muita questão de que o trabalho tem esse lado prazeroso, não simplesmente o lado financeiro, né? Não é só isso que visa. E com relação à Nova Andradina, é o que eu falo, eu acho que vem uma coisa de passado, sim, né, da família já ter um início por aqui e a gente está dando um andamento nesse processo, mas em nenhum momento eu pensei assim, sair de Nova Andradina, porque até vir para cá nós viajamos muito, mudamos muito. Eu percorri, fui por vários estados, morei longe, na época ainda topografia. E quando vim para Nova Andradina, eu falei, aqui é para criar raiz. Agora não é merchan, mas eu sou uma prova viva e atesto o serviço e a forma como a Cristal Tour tem esse cuidado. Minha lua de mel mesmo, 2014, foi com a Cristal Tour. Na época, a Clara Schulli que me atendeu, minha prima. E, putz, foi fantástico. E eu achei muito legal da empresa nesse sentido, porque ela marca a vida de quem é o cliente. Então tem essa proximidade, né? Eu sempre vou lembrar da Cristal Tour pela minha
lua de mel, um empresário que às vezes começou vendendo roupa, com a maletinha, que foi numa viagem com a Cristatura e trouxe os seus produtos para serem vendidos aqui, e hoje tem empresas grandes aqui no nosso comércio, né? Então, de certa forma, o nome da empresa, o nome do senhor ficou registrado, né? Eu tenho esse reconhecimento desse ponto, sim, inclusive de vários clientes do início nosso de compra, São Paulo e o Paraná, realmente, várias pessoas que não tinham nenhuma estabilidade e hoje são pessoas que estão tão firmes no comércio, sabe? Então, é lógico, vem de uma parceria que a gente teve aí, né? Mas é gratificante até saber do teu caso. Eu não tinha em mente que, sabe? Você atende tanto, né? E várias situações dessas, luas de mel que houve, sabe? De ter uma preocupação, de ir lá pedir no hotel, que fizesse alguma coisa diferente para recepcionar. Então, foi... E a gente teve a sorte de ter uma equipe que não era uma equipe só de trabalho, sabe? Mesmo de quando a Cristal Turbo abriu esse leque de venda, pacote aéreo, tivemos o privilégio de atender aqui, na época, o frigorífico Independência, e que o forte de venda de aéreo deles era em Cajamar, que é a matriz. A gente teve a oportunidade de abraçar essa causa aqui, foi o período que a Clara também teve com a gente. Sim. E ganhamos por 2 ou 3 vezes entre as 10 agências melhores de venda do estado de Mato Grosso do Sul. Então nós tivemos essa premiação e eu sei que da época um grande mérito era o atendimento nosso também, do Independência, que eles tinham uma série de exigências, atendia com carro também, eles têm uma série de ISO, né, que tinha na época. Sim. Então, a gente conseguiu abraçar isso daí por essa dedicação que foi construindo com... Mas é bacana. Isso é muito gratificante, né? E agora, nesse auge da vida, o que resta conquistar? Quais são os planos para o Roberto Pessoa? Vai ficar um pouco mais em casa? Quais são os projetos para a empresa? Então, o Roberto já está mais em casa. Até... Esse final de ano passado me veio a aposentadoria, né? Até pela quebra da minha coluna, agora eu consegui isso. Então, houve um afastamento um pouco maior. E o André, né? O meu filho o André e a Fernanda, minha nora, que estão mais próximos aí, eles que administram, a gente fica um pouco mais na retaguarda, né? Não há tanta necessidade. E, cara, um momento que vinha fortalecendo até o Carnaval, foi um fim de ano muito bom, muita viagem. Carnaval foi um período mais baixo. Aí depois do Carnaval ia começar nova programação até o fim do ano, começo do ano, muita programação. Infelizmente, essa pandemia, e agora que você falou, qual é a previsão? Não dá para se pensar, porque o momento é aguardar o que vai acontecer. O turismo é o setor bastante prejudicado, né? Rede hoteleira, transporte, ônibus. Então, estamos assim, mudanças vai haver. Sim. Mas não sabemos como proceder ainda, temos que aguardar. Eu creio que seja importante nesses momentos, né, de dificuldade relembrar daquele rapaz topógrafo que chegou em Nova Andradina, né? Tanta coisa que já enfrentou, tanta coisa que já passou para chegar onde chegou e, se Deus quiser, a gente vai sair dessa pandemia fortalecido, né? E com uma experiência muito forte para deixar um legado para as futuras gerações e para tantos empreendimentos que também estão passando dificuldade nesse período. Esse é o nosso desejo e desde já agradeço o senhor por vir até aqui no nosso espaço, conceder essa entrevista e esse bate-papo descontraído e que emocionou até a mim conversando com o senhor. A gente sempre ouve falar muito sobre a pessoa do senhor Roberto, né? E foi muito gratificante mesmo de receber. Obrigado, cara. Quem tem a agradecer sou eu. Em nome, né, dos meus de casa e funcionário, porque é o que eu digo, tivemos aí, hoje, houve dispensa de alguns, né? Mas sempre tivemos funcionário com uma afinidade muito grande. Nunca houve alguém trabalhando lá que fosse um empregado, um funcionário.
sabe? Sempre foi muito próximo a gente. Então eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouco e agradeço a quem estiver nos assistindo, tá? E o futuro não estamos desanimados não, mas vai haver mudança e com certeza tudo que vem do sofrimento te fortalece e essa força acredito que tem que passar para os meus que vão dar sequência, né? Mas momentos difíceis tivemos outros, né? No país, economia, 2005 houve uma situação muito difícil, o Brasil com devolução de cheque, e hoje um inesperado que eu jamais imaginaria alguma coisa parar o mundo, né? E houve essa paralisação. Mas tudo diz que vem para melhor e nós estamos aí aguardando para tomar as atitudes, o comportamento que for necessário. Muito obrigado, Mas obrigado, cara, eu agradeço. E até a próxima. Até a próxima. Obrigado a todos. E para você que gostou dessa entrevista e quer assistir muitas outras, você já sabe, acesse o mais novo guia comercial de Nova Andradina pelo endereço www.novaandradina.ms. Até a próxima semana!